Seja bem-vindo ao canal Cultivando Conhecimento. No vídeo de hoje, nós vamos resolver os exercícios do livro James Stewart, de Cálculo Volume 1, o exercício da seção 2.2, exercícios 4 e 5. Então, vamos começar, sem delongas, já vamos partir para a resolução. É o seguinte, o 4 diz o seguinte: use o gráfico dado de f, que é esse gráfico aqui embaixo, para dizer o valor de cada quantidade se ela existir. Se não existir, a gente explica o porquê. Então vamos lá. No A, letra A. Olha o que acontece. A gente está querendo calcular o limite quando x tende a 2 menos. Então é com valores menores que 2. O que acontece? Ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o número 2. Então a gente está querendo ver os valores se aproximando por aqui. Ó. Então, o que está acontecendo com esses valores de x que aproximam aqui? Olha e observa aqui em cima. Ó, o que está acontecendo? Esses valores não estão vindo aqui para cima? E estão se aproximando desse pontinho aqui, ó, que é o valor 3. Então, o que acontece? Quando a gente chega por números menores que 2, o valor de f de x, que é o eixo y, né, está se aproximando de 3. Então, o limite quando x tende a 2 menos f de x é igual a 3. Vamos lá, B. O que acontece na B aqui? Agora a gente está querendo ver por valores aqui embaixo. Ó. Por valores aqui, ó, maiores que 2, né? Maiores que 2. Lembre-se, não interessa o que acontece no ponto 2. Só o que acontece quando você está próximo. O que acontece aqui, ó, é que você pode observar que está indo para o valor. Então aqui a gente vai colocar o valor aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 3, aqui em cima. Então, quando se aproxima de 2 por números maiores, a função está indo para 1. Logo, o limite de x tendendo a 2 mais de f de x é igual a 1. E agora, o que acontece é o seguinte, ó, na letra C. Observa que o limite, a gente quer saber o limite de 2. Mas olha só o problema. Quando a gente está se aproximando por baixo, por números menores, a gente está indo para 3. E por números maiores que 2, a gente vai para 1. Olha só, então, se você observa aqui no desenho. Então, o que acontece é que não existe um limite quando você está indo para 2, porque cada lado vai para um lado, cada lado que você toma, tanto maiores quanto menores, vão para um número diferente. Então, nesse caso, dizemos, logo, não existe, esse é o símbolo, não existe o limite quando x tende a 2 de f de x. E como você já deve ter bem estudado, quando os limites laterais são diferentes, significa que não existe o limite, o limite lateral até existe, né? Mas a gente não consegue dizer quanto que é o limite no ponto 2. Porque há essa indeterminação. Tanto do lado positivo vai para um número, o negativo vai para outro, então você não pode dizer nada do limite de quando a função vai para aproximadamente 2. Tá bom? Então, muito interessante isso. Aqui, a letra D é f de 2. F de 2 é o seguinte: quanto é o valor em 2? O valor em 2, ó, tá vendo que essa bolinha aqui tá fechada? É onde tá a bolinha fechada, aqui é a bolinha aberta, então não é esse ponto. Então a f de 2 é dado pelo esse pontinho fechado, que o valor é 3. Logo f de 2 é igual a 3. Então aqui é 3 por causa dessa bolinha fechada. Letra E. Na letra E, o limite quando x tende a 4 de f de x. Bom, aqui você observa que quando a gente toma um x igual a 4, embora esteja uma bolinha aqui, você vê que os valores estão se aproximando. Quando você toma um valor aqui próximo de 4, os valores aqui em cima, ó,
estão se aproximando de 4 também, de y igual a 4. Só que, como eu disse, não importa o que está acontecendo no 4. Então essa bolinha branquinha aqui vazia não faz diferença não faz diferença pra gente. Então o limite quando f de x vai para 4 é 4. E f de 4? E a f, né? A letra f, que é f de 4. Bom, a f de 4 não está definida. Não está. Está definida. Então, você pode observar aqui fatos importantíssimos de limite. Quanto os limites laterais, a existência de limites laterais não garante que existe o limite quando a gente toma x igual a 2, x para 2, né? A existência dos limites laterais, 2 menos e 2 mais, não garante a existência do limite da função quando x se aproxima para 2. Por quê? Os valores são diferentes, né? E a gente observou aqui que isso foi observado. E claro, o valor de f mesmo assim, o valor de f2 existe. Embora o valor de f2 exista, os limites laterais nos mostraram que não existe esse valor de limite se a gente tender a 2, certo? Então, muito importante isso aqui. E outra coisa que nos foi mostrada é, olha, existe o limite de f de x, de f de x com x tendendo a 4 em ambos os lados, a gente consegue observar aqui. Mas o fato de ter essa bolinha aberta aqui significa que f de 4 não está definida. Mas assim, aconteceu uma coisa interessante. Você tem limites laterais, tudo está indo para o mesmo ponto, mas a função não está definida nesse ponto. Mas mesmo assim não atrapalhou o cálculo do limite. Aqui já foi o contrário, existiu o ponto, existiam os limites laterais, mas não existe o limite por causa dessa diferença daqui. Então, esse é o grande poder do limite. Então, para a gente só reforçar mais ainda as ideias, vamos fazer o número 5, que nada mais é do que uma repetição, né? Só mudando os valores. Então, vamos aqui na A. O limite de f de x quando x tende a 1. Se você observar aqui, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 3, que é o que está pedindo, né? Tem 1, 3, 3, 3. E tá, ok. No 1, o que está acontecendo, ó? Olha que bacana. O limite de x tendendo a 1 de f de x olha só, observa aqui, ó. Não tem nem dificuldade de ver, ó, se você se aproxima por cá e por cá. Você chega aqui em cima, que o valor, obviamente aí nós estamos vendo que o valor é 2, sem dúvida nenhuma. No B, a gente agora quer o limite de x tendendo a 3 menos de f de x. Ó, a gente está tendendo a 3 menos, então só mudar a cor aqui para não confundir. Aqui, ó, a gente tá 3 menos, então são a galera daqui, ó. Essa galerinha aqui, ó. Amarelinha. Você vê que, ó, quando você tende a 3 menos, o limite, ó, aqui, vamos colocar a numeração aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 3. Opa, ficou muito claro. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Vou colocar com mais forte, vermelho. Se você observar aqui, ó, a gente tá indo por cá, por 3 aqui. Então, aqui é 1. E aqui é 3. Então, se você observar, quando a gente se aproxima por 3 menos, pelos números menores que 3, a gente está chegando em 1. Ó, a bolinha estava aberta aqui. Então a gente toma cuidado, mas nesse caso não precisa se preocupar com o que acontece em 3. Aqui o limite está se aproximando de 1. Então f de x é igual a 1. Então, se você não entendeu o que a gente fez, pode nos escrever nos comentários aí que em breve responderemos. Tá bom? Agora para a letra C. É o limite x tendendo a 3 mais de f de x. O que acontece aqui
é que a gente está se aproximando por valores maiores que 3. Então nós estamos aproximando por aqui, ó, por aqui embaixo, que automaticamente se aproxima por aqui. O que aconteceu é que a gente está chegando, ó, em que número? O 4. Isso aí. Bolinha está aberta, mas isso não faz diferença pra gente nenhuma. Na letra D vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na anterior, né? No exercício anterior. Nós temos limites laterais 3 menos e 3 mais, que são diferentes, e logo esse limite aqui. Então deixa eu mudar aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então a gente diz aqui que esse limite não existe, porque os limites laterais foram novamente diferentes. E para finalizar, a letra E, f de 3. Se você observar, quanto f de 3 é 3 aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha fechada aqui, ó, que a gente quer ver. F de 3, que é 3. Então observa que aqui aconteceu um caso bem diferente lá de cima. Esse A é um cálculo comum de limite. Então ambos, a função passa por esse ponto. Então não houve problemas, a gente não precisa, e como a gente não precisa se preocupar com ponto, mas aqui foi o caso onde tudo tá beleza, tudo tá bonitinho. Mas observa aqui, ó, que novamente tivemos limites laterais diferentes, e olha que aqui a f de 3 nem tá definida, mas não é valor de nenhum desses limites aqui, ó. Então aconteceu que esse limite não existe, independente do f de 3 existir, mas esse valor que não influencia nada. O que influencia são esses dois valores, e observa que eles são diferentes. Então logo não existe esse limite. Então não existe esse limite. Então esse é um outro caso de problemas que a gente encontrar lá em limite e que nos dá uma grande resposta. Então obrigado por você estar aqui. Voltamos aqui para o nosso problema. Então a gente vai continuar resolvendo os exercícios. Se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe, se inscreva e nos siga. Tenha na descrição o Instagram, e deixe os seus comentários, as suas dúvidas, que em breve responderemos, tá? Então, muito obrigado e até mais.